No primeiro texto do título, mostra de diversas ações é abordado sobre um ciclo da Terra conhecido como congelar, degelar, que é o processo de congelamento e descongelamento dos oceanos ao longo das estações do ano. Apesar de sempre ter sido um processo natural, nos anos recentes o ciclo de congelar, degelar foi pronunciado e as águas do Ártico ficaram livres de gelo por um tempo maior. Diante desses problemas, são apresentados movimentos feitos por certas empresas para a minimização do que chamamos de dióxido de carbono, o CO2, que não é nada mais nada menos que um dos responsáveis por causar agravamento do aquecimento global. Essa situação apresenta diversas consequências, como, por exemplo, o derretimento das calotas polares, provocando elevação na temperatura média. Isso ocorre pelo fato de o dióxido de carbono estar presente em vários processos na indústria, como no uso químico, industrial, farmacêutico. Entretanto, todos esses usos não conseguem utilizar toda a quantidade de CO2 produzida em excesso pela queima de combustíveis fósseis. Com a produção em massa de CO2 para a atividade humana, sua composição tem aumentado consideravelmente na atmosfera e agravado os problemas ambientais mencionados. Dessa forma, é necessário que haja ações para a minimização do rápido crescimento do dióxido de carbono, como é o caso do Protocolo do Quioto. E o Protocolo de Quioto é um acordo internacional estabelecido em 1997 com o objetivo de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa e combater o aquecimento global. Esse protocolo estabelece regras individuais para os países industrializados e economias em transição, visando limitar e reduzir suas emissões. O artigo Desmitificando o Aquecimento Global do cientista Luiz Carlos Mollion traz uma perspectiva diferente daquela que vimos no texto anterior e que costuma ser divulgada na mídia por organizações internacionais. Ele questiona a ideia de que o aquecimento da Terra nos últimos anos seja causado principalmente pelas ações humanas, como a queima de combustíveis fósseis ou desmatamento. Para Mollion, o que estamos vendo pode, na verdade, ser parte de um ciclo natural do clima, que sempre passou por períodos de aquecimento e resfriamento ao longo da história do planeta. O autor começa a explicar que a Terra já passou por várias mudanças climáticas antes mesmo de existir a civilização humana. Ele afirma que essas variações são influenciadas por fenômenos naturais, como a atividade do Sol, as correntes oceânicas, os vulcões e até a forma como a Terra reflete a luz solar, chamada de albedo. Mollion acredita que essas formas da natureza continuam sendo as principais motores do clima e que culpar exclusivamente o ser humano seria simplificar demais um sistema muito complexo. Um dos pontos centrais do artigo é a crítica aos dados de temperatura usados para dizer que a temperatura está aquecendo. Mollion explica que muitos desses dados vêm de estações meteorológicas localizadas em cidades que ficaram mais quentes ao longo do tempo por causa do crescimento urbano. O asfalto e o concreto retêm mais calor do que as áreas naturais, por exemplo. Isso pode ter gerado um falso aquecimento nos registros. Segundo ele, medições feitas por satélites que cobrem todo o planeta mostram um aumento bem menor da temperatura do que os registros em solo. Sobre o dióxido de carbono, CO2, que costuma ser apontado como o violão do aquecimento global, Mollion diz que a maior parte desse gás vem da própria natureza, como os oceanos, florestas e solos, e que a parte que o ser humano emite representa apenas uma pequena fração. Ele também mostra que em outras épocas do passado, a Terra teve concentrações de CO2 tão altas ou até mesmo maiores que as atuais, mesmo sem a influência humana. E mais, há indícios de que a temperatura aumente primeiro e só depois o CO2 cresça e não ao contrário, o que contraria a ideia de que o gás seria a principal causa do aquecimento. O autor também critica os modelos de computador que fazem projeções sobre o clima futuro. Segundo ele, esses modelos são muito complexos, mas ainda assim não conseguem simular bem vários elementos importantes do clima, como o comportamento das nuvens ou das correntes marítimas. Por isso, suas previsões sobre o aumento da temperatura nos próximos 100 anos podem estar exageradas. No final do texto, Mollion sugere que o planeta pode estar entrando, na verdade, em um período de resfriamento, que deve durar entre 15 e 20 anos. Ele baseia essa previsão em dados como a diminuição da atividade solar e a mudança nas temperaturas dos oceanos, fatores que já provocaram resfriamentos no passado. Mesmo colocando em dúvida o papel humano no aquecimento global, o autor deixa claro que isso não significa que devemos descuidar do meio ambiente. Ao contrário, ele defende que é urgente cuidar dos nossos recursos naturais, combater o desmatamento e usar a energia de forma mais inteligente. Afinal, com o crescimento da população e o uso intensivo do planeta, garantir a sustentabilidade é fundamental, como sem aquecimento global causado pelo homem. Os dois textos debatem o mesmo tema sob óticas diferentes. O texto 1 confia no diagnóstico científico predominante e defende ações urgentes e coletivas para reduzir as emissões humanas de CO2, enquanto o texto 2 adota uma visão cética e científica alternativa, sugerindo que o papel humano pode estar superestimado e que fenômenos naturais ainda são dominantes no controle do clima. Apesar das divergências, ambos reforçam a importância de cuidar do planeta Terra e dos seus recursos.